Circle of Inevitability, capítulo 1046. Sábio oculto. O começo de tudo, Lumian repetiu suavemente a interpretação de Franca. Jenna ouviu com terror inexplicável. O desastre da Vila Cordu realmente começou quando Aurore invocou o papel branco, e não quando a reunião da mentira colocou os olhos nela. Lumian olhou para papel branco por um tempo e então descartou a convocação. Então, ele murmurou para si mesmo. A partir dos fragmentos de memória e cadernos de Aurore, ela foi infundida pela primeira vez com conhecimento sobre o papel branco, e somente alguns meses depois Madame Poalis seguiu seu marido até Cordu. Originalmente, pensei que Madame Poalis estivesse simplesmente procurando uma vila rural com fraca influência da igreja e do governo para desenvolver seu próprio território, e se preparar para a formação de Paramita e obter bênçãos maiores, e é por isso que ela escolheu Belst, que estava prestes a se tornar o oficial administrativo e juiz territorial de Cordu. Agora, parece que isso pode não ter sido uma coincidência. Ela veio especificamente para a Vila Cordu, embora talvez não soubesse por que precisava fazer isso. Ela provavelmente acabou de receber uma revelação divina da Grande Mãe. Sim, é isso mesmo. Nesse momento, os lábios de Lumian se curvaram em um sorriso levemente grotesco. Isso responde porque a primeira encarnação de Omibela foi em Cordu. Um lampejo de percepção atingiu Jenna e Franca. Jenna deixou escapar. O caso de Madame Poalis com o padre e sua gravidez aconteceram antes de Aurore usar a invocação de almas, ou antes de sua condição piorar devido ao tratamento de Eu Conheço Alguém, o que levou à disseminação da fé da inevitabilidade. A menos que alguém tivesse profetizado o desenvolvimento e o resultado de todo o incidente, Madame Poalis provavelmente não tinha pensado em usar os sacrifícios dos crentes na inevitabilidade naquela época. Cordu nem sequer tinha crentes na inevitabilidade naquela época. Franca continuou, e o incidente de Cordu envolve níveis muito altos, então nem mesmo a Grande Mãe provavelmente conseguiu ver a forma específica dos resultados nos estágios iniciais. Lumian assentiu. Simplesmente seduzir o padre da Igreja do Eterno Sol Ardente, ter um caso perto do altar da catedral, engravidar e obter o simbolismo correspondente, isso não poderia ter sido realizado em qualquer vilarejo remoto? Por que só Madame Poalis, em Cordu, conseguiu? Quando ela engravidou de Omibela, não havia sequer o poder da inevitabilidade para utilizar. Pensando ao contrário, podemos chegar a uma conclusão. Quando Aurore invocou o papel branco, certas coisas relacionadas a Omibela chegaram secretamente a Cordu, nutrindo o poder invisível, e então Madame Poalis recebeu revelação divina para vir a Cordu. Refletindo sobre as mudanças no estado de papel branco antes e depois, Lumian disse pensativamente: líquido amniótico. O papel branco já carregou o líquido amniótico que nutriu Omibela? Depois que o líquido amniótico se tornou realidade, ele se fundiu rapidamente ao ambiente geral de Cordu. Líquido amniótico, Franca e Jenna ficaram momentaneamente confusas. Lumian descreveu brevemente a aparência de papel branco quando foi invocado pela primeira vez e suas mudanças subsequentes, e então deu uma risada fria. Se isso for verdade, aquela infusão do sábio oculto definitivamente não foi aleatória, mas intencional. Jenna assentiu rapidamente. Foi o que ela disse antes. Franca falou, confusa, mas o sábio oculto não obteve nenhum benefício com todo esse incidente. Até agora, não vimos como ele se beneficiou disso. Puro dano sem benefício próprio? Além disso, o fato de o Reunião da Mentira ter escolhido Aurore como alvo também não foi uma coincidência? Eles não estavam mirando na encarnação de Omibela. Precisamos reavaliar o que sabemos sobre o Reunião da Mentira agora. Não podemos confiar plenamente nisso. Lumian zombou.
Depois de vivenciar a cidade dos sonhos, você não tem uma compreensão mais profunda de tolice. O que a reunião da mentira acredita pode não ser verdade, assim como no ritual da oração do mar. Eles ignoraram algumas questões importantes, sendo presunçosos e, por fim, se tornando o bobo da corte. O digno celestial está secretamente ajudando a grande mãe? Franca percebeu de repente. Lumian emitiu um som de concordância. Quanto ao motivo pelo qual o sábio oculto deliberadamente infundiu esse conhecimento, não consigo pensar em uma razão agora, mas perguntarei a ele eventualmente. Enquanto ele falava, Lumian fez uma pausa. Lembro-me de que a principal tarefa da Madame Eremita era investigar a condição do sábio oculto e a razão pela qual sua mutação naquela época fez com que aquele da Igreja do Vapor deixasse a ordem ascética de Moisés. Será que sua vinda à vida, sua anormalidade, veio da influência da Grande Mãe? Como isso foi feito? A barreira ainda estava bem sólida naquela época. Franca, Jenna e Anthony trocaram olhares, com a primeira lembrando. Deveríamos relatar isso ao Senhor Tolo? Vou rezar agora. Lumian assentiu levemente. Depois que o Senhor Tolo acordou inicialmente através da imagem de German Sparrow, rezar para ele não foi tão problemático quanto antes, quando eles precisavam deixar longos intervalos entre duas orações. Logo, Lumian completou sua oração, relatando tudo sobre as mudanças trazidas pelos fragmentos de alma de Aurore, que despertaram ainda mais depois que ele se tornou uma demônia da imortalidade, o simbolismo do papel branco, a nova interpretação do incidente da Vila Cordu e suas especulações sobre o sábio oculto. O Senhor Tolo só disse que sabe. Lumian disse a Franca e aos outros. Parece que teremos que esperar até que eu leve o presente da terra para a cidade dos exilados e me encontre com o Mano Mão antes de obter novas revelações. Tudo bem, Franca suspirou. Lumian pensou por um momento e disse. Também sincronizarei minhas especulações sobre o sábio oculto com a senhora Eremita mais tarde, esperando que isso possa lhe dar alguma inspiração. Depois que Anthony levou Ludwig para baixo para preparar o jantar, Lumian olhou para Franca e perguntou pensativamente. Você planeja contar a todos os membros da Sociedade de Pesquisa dos Babuínos de Cabelo Encaracolados a verdade sobre a transmigração? Franca parecia preocupada. Tenho medo que o choque seja muito grande, algumas pessoas podem não conseguir aceitar e perder o controle na hora. Enquanto falava, ela zombava de si mesma. Se eu ainda não tivesse digerido metade da poção do desespero, dizer isso é tudo o que preciso. Ela fez um som de concordância e continuou. Pretendo me encontrar com Madame Hela primeiro, para lhe dar uma pista. Ela está emocionalmente estável e deve conseguir aceitar, depois podemos discutir como proceder. Depois de refletir por um momento, Lumian disse. A propósito, me ajude a perguntar quando será a próxima reunião. Você tem algo em mente? Franca perguntou curiosamente. Sorrindo, Lumian respondeu. Quero esclarecer uma questão. Por que Aurore? Por que Aurore? Jenna ponderou. Porque o sábio oculto escolheu especificamente Aurore como alvo para infundir esse conhecimento? Lumian estalou a língua e continuou. As condições de ser um transmigrador, ter a aura da névoa cinzenta, ser mulher e ser uma bruxa, quase ninguém no mundo exterior poderia satisfazer todas essas condições simultaneamente, mas dentro da Sociedade de Pesquisa dos Babuínos de Cabelo Encaracolados, há vários que conseguem. Por que o sábio oculto escolheu Aurore? Havia algo mais sobre a própria Aurore? Cordu já estava abrigando anormalidades ou ela foi simplesmente azarada e escolhida aleatoriamente pelo sábio oculto? De fato, Franca assentiu em concordância, deveríamos investigar isso. Depois de discutir esses assuntos, Jenna mudou de assunto intencionalmente para evitar que o clima ficasse muito pesado.
Ela disse a Franca e Lumian: vocês precisam criar seus nomes honrosos agora. Lumian e Franca, ambos com conhecimento místico relevante, olharam um para o outro, sentindo-se inexplicavelmente estranhos. Claro que, além de se sentir estranha, Franca também estava um pouco animada. Vou ter um nome honroso, isso é inédito. Eu vou primeiro, ela se ofereceu. Ao ver Lumian e Jena olhando para ela, ela pegou papel e caneta da mesa, dizendo com um sorriso. A frase, a grande Franca Rowland, precisa estar lá, mas que embaraçoso como final. Enquanto falava, ela escreveu esta frase. As outras descrições devem refletir suas habilidades e características, Lumian a lembrou. Franca pensou por um momento e falou. O primeiro verso deveria ser Demônia da Imortalidade? Não. Isso não afetaria a reputação do Senhor Tolo? Como sua santa, eu deveria me inclinar para o lado positivo. Aquela que nunca envelhece. A segunda frase deveria ser, disseminadora de doenças e pragas. Parece um vilão, preciso reformular, guardiã de doenças e pragas, o que você acha? Isso implica tanto a contenção de pragas quanto a autoridade para impor doenças como punição. Acho que funciona, Jena concordou, e Lumian não fez objeções. Franca ponderou por mais um tempo. Acho que a descrição de demônia deveria ser incluída, já que essa é minha essência atual, mas precisa soar melhor. A demônia acompanhada de conflito e catástrofe? Não sou eu quem cria o conflito e a catástrofe, eles apenas me seguem. Ótimo, essa é a terceira linha. Na quarta linha, devemos destacar o charme de uma demônia ou minhas características pessoais. Mas se adicionarmos prazer à descrição, e se as pessoas começarem a rezar para mim por prazer? Como santa da Igreja do Tolo, devemos indicar sua relação com a Igreja, Lumian ajudou a pensar. Além disso, não use prazer, é muito sugestivo. Use alegria, ela abrange mais significados, e você traz alegria, é a sua característica. Lumian fez uma pausa e disse. Quarta linha, o cálice que traz alegria e dor. O cálice se refere à carta da copa, indicando que sou a carta dos arcanos menores do Senhor Tolo, usando seu status. A carta da copa também simboliza emoções e sentimentos, o que combina perfeitamente com a alegria e a dor trazidas por uma demônia. Perfeito, vamos usar isso. Franca bateu palmas e deu um sorriso radiante. Ela rapidamente escreveu o nome honroso completo. Aquela que nunca envelhece, guardiã de doenças e pragas, a demônia acompanhada de conflitos e catástrofes, o cálice que traz alegria e dor, a grande Franca Rowland. Depois de lê-lo várias vezes, Franca disse com interesse persistente. Vejo que muitos santos da sequência 3 têm protetor de algo em seus nomes honrosos. Devo adicionar isso também? Mas não tenho nada para proteger agora, ainda me falta acumulação e sou santa há muito pouco tempo. Não posso ser a protetora de Lumian e Jena, posso? Protetor dos desafios humanos e espírito de aventura? Brincou Lumian. Franca revirou os olhos para ele. Sua vez. Ponto.